Oi, meus amores, como vocês estão? Espero que vocês estejam maravilhosas. Mais um vídeo começando e hoje a gente vai falar sobre amor próprio, autoestima, solitude, né? Essas coisas, até um pouco sobre luta amorosa também. Mas antes da gente iniciar esse vídeo, por favor, já se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, compartilha também lá no seu Instagram. Me marca no meu Instagram também, que é @ohana, já tá aqui na descrição do vídeo. E bora lá, né? Vamos começar. Esses dois livros aqui, ó, que eles mudaram a minha vida, tá? Eles foram maravilhosos, vou deixar aqui na descrição também para vocês entenderem como foi o meu processo. Já adiantando para vocês, eu comecei a vivenciar essa jornada de amor próprio em términos de relacionamento. O apartamento aqui de cima tá com reforma, então vocês me perdoem este barulhão, mas não vai impedir a gente de ter o nosso conteúdo. Fica aí! Quando acontece isso, é que eu perco completamente o meu raciocínio. Eu não consigo gravar vídeo pra vocês se eu fizer roteiro. Não consigo, gente. Tem que ser da minha cabeça mesmo, do meu coração, tipo assim, um conteúdo que sai, entendeu? E aí, quando acontece isso, é como se, tipo assim, cortasse completamente a minha linha de raciocínio. Mas vai dar tudo certo. Eu tava falando pra vocês de como começou a minha jornada, né? Deus amado. Esse vídeo vai fazer muito bem pra muita gente. Por isso que tá acontecendo tanta coisa. Agora acho que vai dar certo. Continuando. Quando eu comecei a minha jornada, né, de amor próprio, dessas coisas todas, eu comecei a entender que eu precisava me nutrir interiormente. Eu precisava colocar coisas boas dentro de mim e cuidar das coisas que estavam por fora, né, da minha aparência, de como eu me sentia, que isso sim seria poderoso para me ajudar a realmente me sentir plena, né, a me sentir autêntica, a me sentir uma mulher forte, poderosa e essas outras coisas. Então, como foi que eu comecei esse processo? Eu tinha terminado um relacionamento e foi muito doloroso o final desse relacionamento. O final desse relacionamento, né, por ter sido assim que o meu filho nasceu, que esse casamento começou a acabar já na minha gravidez, né? Então, eu como mulher me sentia muito feia, eu me sentia mal, eu me sentia a pior pessoa da face da terra. Tipo, eu tinha certeza que eu não era digna de ser amada por ninguém. E é muito triste falar isso, mas era exatamente assim que eu me sentia. Então eu comecei a entrar num conflito muito grande de mãe, maternidade, sabe? Mulher, como eu me sentia. Então, tudo isso me fez muito, muito, muito mal. E aí, né, depois que quando eu me separei, que o meu filho era bem bebezinho na época, eu comecei a me questionar, né? Poxa, como que vai ser a minha vida agora? Como que eu vou saber do que eu gosto, do que eu não gosto? Aonde foi parar a minha autenticidade? Porque eu já não tinha mais. A minha vida era sempre comandada por outras pessoas, mas nunca por mim, né? Eu nunca conseguia dizer não para as coisas que me faziam mal. Por isso que eu entendo tanto que muitas mulheres passam quando elas falam assim: eu não consigo, eu não sei como eu vou fazer isso, eu não sei da onde eu vou tirar forças, mas a gente consegue, é possível, tá? E aí eu comecei a me nutrir, né, de coisas que eu achava importante. Então eu comecei a ler mais, eu comecei a ficar cada vez menos tempo no Instagram. Inclusive eu cheguei a desativar o meu Instagram nessa época, né, por um período, para eu poder assimilar o que eu tava sentindo. Porque eu também tava no puerpério nessa época, né? Tava passando por um pós-parto, um divórcio, o meu conflito interno de mãe e mulher. E foi, assim, uma loucura. Eu achei que eu ia entrar em depressão. Foi bem difícil. Inclusive, eu escrevi um e-book, tá? Sobre isso. Vou deixar aqui na descrição pra quem quer. Voltando. Que eu sou geminiana, a gente vai falando de muitas coisas ao mesmo tempo. E aí, nessa minha jornada, quando começou, né, que foi todo esse processo que eu expliquei pra vocês, eu comecei a ler livros. Então, eu não me lembro ao certo qual foi o primeiro livro que eu li, mas trouxe aqui dois livros, né, que começaram a mudar a minha mentalidade, começaram a fazer realmente olhar pra dentro de mim e valorizar o que eu tinha de bom, aprender a me enxergar de forma positiva, porque eu me olhava de um jeito muito ruim. Eu tinha muita pena de mim mesma, né, quando eu parava para analisar a minha situação, e eu não conseguia enxergar que eu tava no fundo do poço. Então, se você se enxerga, se você tem essa clareza de que você tá no fundo do poço, automaticamente você faz o quê? O que eu preciso fazer para subir? Então, eu não tinha essa identificação, eu não identificava que eu tava no fundo do poço. E aí, na terapia, né, eu comecei a fazer terapia na época, eu comecei a enxergar que muitas pessoas tiveram influência para me colocar lá dentro,
mas que eu estava lá dentro por opção minha. Isso era uma responsabilidade minha. Eu tava lá dentro, porque as coisas já tinham parado de continuar acontecendo, né, para que eu me sentisse mal, mas eu ainda assim não conseguia subir. Porque eu não conseguia olhar pra mim e falar assim, da onde, né, onde que eu vou arrumar força, aonde que eu vou ter isso e aquilo. E aí eu comecei a ter um despertar. Comecei a ler um dos primeiros livros, eu não vou saber o nome, mas um livro que mudou muito a minha mentalidade foi esse aqui, O Milagre da Manhã. Ele me ajudou a pensar positivo, a pensar de forma que tudo é passageiro, né? Principalmente na hora que a gente vai dormir, os nossos pensamentos vão determinando a forma com que vai ser o nosso dia. Porque o nosso pensamento, ele tem muito poder. Inclusive, depois desse livro, eu acabei conhecendo Joseph Murphy, que é um dos meus autores favoritos, e ele fala muito sobre telepsiquismo, que é algo parecido com lei da atração, mas não é. A lei da atração, você atrai as coisas para você mesma, né? O telepsiquismo, ele implementa ideias dentro do seu subconsciente para fazer com que mude a sua realidade. Então, é muito parecido com a lei da atração, mas não é, porque isso é comprovado cientificamente, né? Tem muitos estudos psíquicos para isso. Então, comecei a mudar a minha mentalidade, a pensar positivo em outras coisas e a entender que eu precisava cuidar de mim. Então, eu comecei a fazer as minhas unhas em casa, inclusive eu faço até hoje. Comecei a fazer minhas unhas, comecei a cuidar mais das minhas roupas, comecei a cuidar mais do meu cabelo, comecei a andar sempre maquiada, comecei a fazer pequenas coisas, né, que eu achava que era muito pequena na época, mas que tinham poderes gigantescos na minha autoestima, gente. Era muito importante. Então, estar cada vez menos no Instagram fazia com que eu tivesse mais tempo para focar em mim e fazer outras coisas. Então, eu não fazia uma coisa engessada, sabe? Pra ser uma coisa, tipo assim, vamos fazer 21 dias de amor próprio. Eu odeio esses negócios, eu não gosto disso. Eu gosto de coisas que sejam mais leves. Então, o que que eu fazia? Quando chegava sexta-feira, eu sempre sabia que sexta-feira, né, quando chegava próximo do final de semana, eu tinha que ter um tempo pra mim. Então eu ia lavar meu cabelo, eu ia fazer uma limpeza de pele em casa mesmo, sabe? Passa um sabonete que vai limpar sua pele, passa um hidratante, um esfoliante, passa um creme gostoso no corpo, passa um perfume, coloca um pijama legal, compra no mercado um salaminho, um milho, uma pipoca, um vinho baratinho, assiste um filme sozinha, um filme que você queira assistir, leia um livro, procure ler todos os dias para que você comece a atrair calma para sua cabeça. Porque quando a gente está durante esse processo, é um processo conturbado. É um processo que deixa a gente muito doida, assim. Porque é uma avalanche de sentimentos, né? Você se descobrir, você saber o que é autoestima, você saber o que é amor próprio. E principalmente quando você tá sozinha nesse processo. Eu digo sozinha porque eu estive sozinha, tá? Vocês não estão 100% porque eu tô aqui compartilhando a minha experiência e com certeza vai ajudar vocês. Mas eu não tinha, eu procurava conteúdo na internet, eu não achava. Então, foi uma coisa também pra me ajudar a não querer ficar no Instagram, porque eu procurava conteúdo dessas coisas, eu não achava, gente. Eu não achava ninguém falando a verdade sobre o que é uma solitude. Porque todo mundo coloca que é muito gostoso. E realmente é muito gostoso. Mas quando você entra de fato pra viver a solitude, é um bicho de sete cabeças, é um bicho papão. Porque, principalmente se você vem de uma criação em que você nunca ficou sozinha. Minha casa, nós éramos em 5 pessoas. Então, quando eu fui aprender a gostar de ficar sozinha, já tinham se passado muito tempo. Não era uma coisa que era tão prazerosa assim, mas hoje é, hoje pra mim é, hoje eu gosto de estar sozinha. Mas nem sempre foi assim. Então, é um processo doloroso. Mas é um processo que, assim, é difícil no começo? Continua. Você vai chorar as primeiras vezes que você estiver sozinha, porque você vai sentir a solidão assim no seu peito, mas vai ser bom, continua, né? E muitas mulheres passam por esse processo de solitude sozinhas, quando acabam o relacionamento, né? Ou algumas delas passam quando ainda estão em um casamento, que é quando você começa a entender que você já está sozinha. É muito importante também você identificar a relação que você tá. Se é uma relação que ela vai te ajudar a avançar ou se ela vai te regredir, sabe? Se o seu parceiro, ele realmente é uma pessoa que ele tá te colocando pra cima, ele tá sensibilizado com o que você tá passando, ele consegue te entender como um amigo, além de um parceiro, né? Porque as coisas estão lado a lado. Então, às vezes a gente tá numa relação
que já é uma relação falida, que é uma relação que te faz muito mal. Então, você estar nesse momento de solitude, você tá se descobrindo, também é um alerta para tipo assim, será que eu preciso estar nessa relação? Por qual razão eu estou nessa relação? Né? Porque já ouviu aquele é melhor sozinha do que mal acompanhada? Isso é real. Às vezes você tá numa relação que te faz tão mal que ela acaba com a sua autoestima, ela acaba com o seu amor próprio, ela acaba com você como mulher. E eu não tô falando isso porque eu odeio casamentos, tá? Eu tô falando isso porque é uma realidade. Eu acho o casamento uma das coisas mais lindas. Eu sempre sonhei em ter uma família, gente. Sempre foi o meu maior sonho ter um casamento. Mas é aquilo, duas pessoas precisam estar dispostas para fazer aquilo acontecer. E uma coisa que hoje eu tenho pra mim que é assim uma das coisas mais importantes e prioritárias pra eu ter num relacionamento é ter uma pessoa que seja minha parceira, né, que eu admire, que admire essa pessoa e ela me admire, que seja um sentimento mútuo, porque eu acho que a relação é isso, né? Ela sempre precisa ser recíproca para que dê certo, para que as duas pessoas estejam empenhadas em fazer dar certo. E hoje eu tô, né? Graças a Deus. Mas é isso, o processo de amor próprio, ele é um processo longo, né? Eu não vou conseguir colocar tudo que eu passei de amor próprio aqui para vocês, mas eu posso trazer algumas dicas e alguns insights que eu tive, algumas coisas do que eu fiz, né, que deram certo, para que ajude vocês e vá guiando vocês também para que vocês tenham esse amor próprio. Porque é uma jornada, e esse vai ser o primeiro vídeo de muitos que eu vou colocar aqui para vocês. E uma coisa que me ajudou também a pensar como nós mulheres funcionamos sem um feminismo extremo, porque eu acredito no feminismo, né? Ele trouxe pra gente muitos direitos, muitas coisas boas, mas eu não acredito naquelas coisas extremas. Eu não quero roubar o lugar de ninguém. Eu acho que cada um tem o seu lugar e o seu papel, né? A gente pode fazer a sociedade caminhar de forma positiva. Então, um livro também que me ajudou é esse aqui, Mulheres que Correm com os Lobos. Esse é a Bíblia das Mulheres, né? Considerado. E vou falar pra vocês, esse livro foi um dos livros mais difíceis que eu já li na minha vida, porque ele é um livro doloroso, eu chorei lendo ele, eu tive pesadelo lendo ele. Ele é um livro que... Como que eu vou explicar pra vocês? Ele conta histórias de mulheres, né? E ele coloca essas histórias de mulheres como coisas que todas as mulheres passam. Como aquele famoso, tipo assim, ai, a mulher ela enfrenta, ela tem 3 amores na vida, o primeiro, o segundo e o último amor da vida delas. É algo parecido com isso. E o conto do Baba Yaga, gente, foi um conto que, tipo assim, me pegou muito, porque ele fala muito da inocência da mulher. E eu realmente era uma mulher muito inocente, né? Eu amadureci muito rápido, mas eu não perdi a minha inocência. Então, eu acreditava na bondade de todo mundo, eu achava que ninguém jamais me faria mal, eu achava que a vida era bela, plena, sabe? Porque eu tinha um sentimento, assim, de olhar para as pessoas com muita compaixão. E quando ninguém teve compaixão comigo, eu fiquei, assim, tipo, arrasada. Tipo, acabou meu mundo, sabe? Então, ler essa parte do Baba Yaga foi uma parte que me pegou muito, né? Que me fez chorar, que me fez encontrar com a minha criança interior e falar assim, caramba, eu poderia ter feito tudo de forma diferente, ter sofrido menos, né? Eu poderia ter sido mais incisiva em algumas coisas. Então, esse livro, eu não recomendo quem tá entrando mesmo no processo de amor próprio ler. Eu já recomendo, por exemplo, esse aqui, O Milagre da Manhã. Se você já consegue ficar sozinha com você mesmo e você gosta, é um livro bom. Que aí você vai ler ele e você vai tirar muitas coisas. Porque a interpretação dele não é uma interpretação fácil. Você realmente tem que colocar o seu cérebro pra funcionar, entendeu? Você tem que ter uma interpretação de texto muito boa. Porque ele não fala, tipo assim, que a capa do livro é vinho. Ele vai falar que existem tons pretos, terrosos, cinzas, mas que por alguma razão, em alguma instância do universo, ele pode chegar nesse tom, entendeu? É mais ou menos isso. Então, é um livro também que me ajudou muito a pensar que não sou só eu que passo por essas coisas, né? Todas as mulheres passam por esse atrito de quem eu sou agora, o que eu vou fazer da minha vida. E o luto amoroso, eu acho que ele não existe só quando acaba relações, né? Ele não é só nisso. Mas o luto amoroso, ele é algo que a gente vive em amizades, em relações, em muitas coisas, um término de um trabalho, né? Quando acaba um contrato de trabalho, porque você realmente vai reaprender a fazer as coisas sem aquilo na sua rotina. Então é, de certa forma, um luto, né? Um luto, quando a gente perde alguém, a gente reaprende a viver sem a pessoa.
O mesmo a gente faz com um trabalho que a gente não tá mais, o mesmo a gente faz com uma amizade que a gente precisou encerrar porque não faz bem, o mesmo a gente faz com um relacionamento que acabou porque também não nos faz bem, e assim a gente vai levando adiante. E isso ajuda a gente a ter uma capacidade de ressignificar as coisas, do que aquilo significa para nós, né, sentimentalmente falando, e nos ajuda também a ter uma adaptação melhor. A gente consegue ter mais resiliência, porque isso é super importante para a vida, né? Você precisa aprender a vivenciar etapas e situações e coisas sem fazer com que aquilo te afunde. Porque uma vez que você tá no fundo do poço e você sai, você sabe como é. Você sabe como é ruim estar lá embaixo. Então, você cria um mecanismo na sua cabeça de que eu nunca mais vou me permitir ou vou permitir alguma pessoa de me colocar lá. Eu jamais. Então, você acaba se tornando mais forte, você acaba tendo mais resiliência e você acaba tendo mais autenticidade, porque você consegue dizer não sem pensar no que o outro vai pensar. Significa que a gente não tem empatia? Não. Significa que agora, você se conhecendo e se amando, você sabe impor limites. Impor limite é uma coisa muito importante também para quem tá aprendendo a se amar. Porque você não deixa o outro te machucar, você não deixa o outro te ferir. Então, por isso é tão importante você saber o que significa um limite. O limite é o quê? Se aqui você me machuca e aqui você não machuca, você vai ficar aqui no meio. Se você avançar um pouco e você me machucar, aqui é o meu limite. Então aqui eu vou impor pra você que você não vai mais fazer isso. Ah, se você tem uma atitude com uma amiga. Ai, amiga, segui seu boy. Por que você seguiu? Ah, porque eu queria saber da vida dele. Por quê? Não, isso me incomoda. Eu não quero que você faça isso. Ah, mas você não confia em mim? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? E assim a gente vai impondo os limites, assim a gente vai entendendo como as coisas funcionam. Mas o amor próprio, ele vai te colocar realmente frente a frente com aquelas coisas que você não consegue fazer. A sua forma de se posicionar, a sua forma de dizer não, a sua forma de mudar a situação para tirar as coisas que te afetam, para tirar as coisas que te fazem mal. Então, essa jornada de amor próprio, ela é tão extensa e ela é individual, né? Aqui eu tô contando um pouco para vocês de como foi para mim, mas possa ser que para vocês seja totalmente diferente. Pode ser que seja mais fácil, pode ser que seja mais difícil. Tudo vai depender da experiência que a gente tem na vida, né? Da maturidade que a gente tem, a idade que a gente tá também, isso tudo interfere. A criação que a gente teve também interfere, tudo acaba interferindo. Por isso que cada pessoa tem a sua forma de pensar, a sua forma de agir, a sua forma de lidar. E outra coisa também que me ajudou, gente, a ter mais amor próprio por mim mesma, né? Aprender a me amar, me valorizar, me priorizar, é cortar relações. Isso foi uma coisa, assim, que teve que ser de ontem, sabe? Eu tive que acabar com amizades, relacionamentos, tive que me afastar de ambientes que eu achava tóxico pra mim, que me fazia realmente muito mal. Além de fazer toda essa limpa, eu comecei a nutrir o meu interior, né? Já falei, comecei a buscar livros, buscar autoconhecimento, porque você se conhecer mesmo, você fala assim, poxa, quem eu sou? O que eu gosto de fazer? É você se conectar com você mesma. E para isso você precisa ter conhecimento, você precisa ter um embasamento para você não só acordar e falar assim, hoje eu decido me amar, tá? Qual que é a definição de amor? Qual que é a definição de autoestima? O que faz uma pessoa que tem autoestima? O que faz essas pessoas que se sentem plenas, né? Quais são os passo a passo que eu tenho que trilhar na minha vida para eu me sentir assim? Será que eu tenho uma rotina? Qual é a minha rotina? Em que momento eu me priorizo? Em que momento eu cuido de mim mesma? Porque a gente cuida de tanta coisa, né? Principalmente quando a gente é mãe, a gente cuida da casa, cuida da cria, faz isso, faz aquilo. E a gente vai se esquecendo inconscientemente. Inconscientemente você vai se deixando de lado. Então, se prioriza. Coloca na sua rotina um tempo pra você cuidar de você. Ai, mas às vezes a gente não tem muita grana, né, pra poder fazer muita coisa. Tipo, eu não consigo ir na manicure, eu não consigo comprar muita roupa nesse momento. Usa o que você tem. Faz com o que você tem, mas começa. Começa com o que você tem em casa. Porque a autoestima, ela não tá ligada só ao dinheiro, ela tá ligada com a forma com que você se sente. E tudo é aqui também, ó. Por isso também esse livro. Por isso é importante a gente dominar os sentimentos que a gente tem antes da gente dormir, né? Antes de você dormir, você faz o quê? Você tem um ritual pra dormir? Se você não tem, eu vou te ensinar o meu.
que eu faço? Algumas horas antes de eu dormir, antes eu fazia 1 hora, agora eu coloco 2 horas. Eu não mexo mais no meu celular, 2 horas antes de eu dormir. Eu coloco o meu celular pra carregar longe da minha cama. É uma tática que eu tenho pra eu não perder a hora, porque se eu deixar perto eu boto no soneca. Então eu coloco o meu celular tipo no corredor ou no banheiro, deixo a porta do quarto aberta. Já coloco pra carregar, não mexo mais nele, já coloco no modo não perturbe, escovo o dente, tomo um copo de água e vou ler meu livro, né? Se eu não for ler meu livro, eu vou organizar as coisas pra semana, então arrumo a mochila do Valentino, arrumo minha bolsa do trabalho, as coisas que eu vou pra academia e tal. Depois eu deito, fico com o Valentino lá, quentinho, até ele dormir, ou eu fico aqui na sala até ele pegar no sono. E aí, antes de dormir, eu me forço a pensar coisas que eu quero pro meu dia. Eu penso em sucesso, eu penso no meu trabalho, eu penso em prosperidade, eu penso nos meus sonhos, né? Que isso é muito pessoal, não vou falar aqui pra vocês, nas coisas que eu ainda quero conquistar. E eu vou pensando nisso até o sono chegar. E aí o sono chega, eu durmo, acordo, né? Acordo todo dia motivada e plena? Não, né? Isso é positividade tóxica. Mas todos os dias eu acordo com uma sede de tipo assim, vou fazer de hoje um dia diferente. E eu faço. É por isso que tantas coisas acontecem na minha vida de forma tão rápida, mas funciona. Então, gente, eu falei bastante, né? E ainda assim eu não falei tudo que eu queria. Eu espero de coração que vocês tenham gostado desse grande desabafo insight pra vocês. Eu tô gostando muito de compartilhar as minhas experiências com vocês aqui no canal, né? Tá sendo muito importante pra mim. Mesmo que demande muito tempo, porque é um malabarismo danado conseguir fazer isso aqui. Mas o fato de vocês comentarem, de me mandarem no Instagram que estão vendo, que de certa forma eu tô ajudando vocês, é muito poderoso pra mim, me faz muito bem. Então, se você não comentou ainda esse vídeo, comenta o que você tá achando, por favor, pra me ajudar. E vamos continuando, né? Também me mandem sugestão de temas do que vocês querem que eu traga aqui pra gente poder fazer, pra gente gravar. E tô aqui pensando já no próximo tema que eu vou trazer pro próximo vídeo. E aí fica ligadinha lá no meu Instagram, que eu sempre tô postando lá também. É isso, meus amores. Um beijo. Até o próximo vídeo.